Ou você sabe muito bem que se você é um fã do Homem-Aranha, você sabe muito bem que existe aquela grande definição do Homem-Aranha. Quando nós falamos qual é o melhor Peter Parker, nós falamos que é o Tobey Maguire. Por quê? Por causa que ele é tímido, por causa que ele é nerd, essas coisas assim do tipo. E quando nós falamos qual é o melhor Homem-Aranha, nós falamos que é por causa do Andrew Garfield. E a grande pirâmide que a gente fala que ele é o melhor Homem-Aranha é por causa da piada. Mas por que por causa da piada? O que faz que o humor do Homem-Aranha de Andrew se diferencie dos outros Homens-Aranhas adaptados nas telas e por que o humor dele é o humor mais perfeito fora dos quadrinhos. Bom, esse você vai descobrir no vídeo de hoje. Fala, Cris, boleto falando aqui, é Spire. E por favor, já se inscreva aqui no canal pra você recompensar esse trabalho que eu vou ter pra te contar essa análise. E comenta aí embaixo já. Você acha que o Andrew Garfield é o melhor Homem-Aranha por causa da piada? Quero saber muito sua opinião. Bom, fica até o final pra gente realmente entender o porquê o Andrew Garfield tem um humor perfeito, fazendo ele até mesmo se tornar o melhor Homem-Aranha. Então chega de enrolação? Vai, Venom! Bom, pra gente começar essa análise, temos que, obviamente, pegar a base dos quadrinhos. Vamos iniciar, então, nos anos 60, quando o Homem-Aranha acabou sendo surgido. Bom, se a gente for pra analisar aquela época, como você bem sabe, o Homem-Aranha, quando ele acabou surgindo, ele fez uma grande diferença por ele ser um adolescente e ter um traje que cobre o seu rosto todo, o seu corpo todo, fazendo que qualquer pessoa pudesse se identificar com o personagem e também por ele ser um herói adolescente e ter problemas reais. Mas isso não foi só um dos detalhes que realmente fez que ele se diferenciasse. Pois, se você for pegar aquela época, por exemplo, sei lá, o próprio Superman, ou todos os heróis daquela época, grande parte dos heróis, eles eram até mesmo perfeitos. Eles tinham uma índole realmente para lutar, e eles lutavam realmente como se fossem realmente grandes heróis, e realmente sendo a perfeição, sendo realmente um super-herói, um super-homem da vida, por assim dizer. Quando chega o Homem-Aranha, com a criação de Stan Lee e Steve Ditko, a gente acaba percebendo que ele é bem diferente. Diferente do, sei lá, do Superman, ou do próprio Capitão América, que fala, que impede com uma grande virtude, o Homem-Aranha acaba sendo introduzido no mesmo cenário, sei lá, de um cara que tá roubando um banco, só que acaba zoando a cara dos caras, fazendo piadas. E essa foi uma das grandes revoluções que o Homem-Aranha acabou fazendo dos quadrinhos, que é colocar esse tom de humor. Bom, o próprio Stan Lee já admitiu que ele só colocou realmente esse tom de humor pra realmente só diferenciar dos personagens. Não havia realmente uma noção científica para realmente eles ter essa tendência de fazer piadas durante as lutas. E olha que tempos depois isso foi aprofundado e realmente foi canonizado que realmente o Homem-Aranha, no início das suas histórias, ele fazia piadas para realmente ser uma válvula de escape, para não mostrar que ele realmente estava com medo. Mas após as histórias foram se desenvolvendo com outros editores, coisas assim do tipo, acabou que realmente o humor do Homem-Aranha, que era para ser uma válvula de escape para realmente fugir do medo, acabou se tornando uma coisa para realmente distrair seus inimigos, deixar eles furiosos, mas também se tornou uma coisa muito perigosa, porque agora começou a ser uma forma de até mesmo de um abuso realmente fazer com o próprio ladrão ou com o próprio vilão. E isso, meu amigo, foi um grande problema para o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha já mesmo admitiu nas suas próprias histórias que em certos momentos que ele estava fazendo a piada, ele começava a fazer a piada, mas acabava que começava até mesmo a abusar da situação do vilão, tanto que até mesmo isso até fez que muitas pessoas em volta do universo começassem a olhar o Homem-Aranha com maus olhos. Por exemplo, a própria Mulher-Aranha, a Jessica Drew, realmente falou que o Homem-Aranha não devia estar nos Vingadores, não deveria entrar nos Vingadores por causa dessa piada, que é uma piada ácida, que realmente faz que o Homem-Aranha realmente causasse problemas realmente com as pessoas em volta, fazendo que, por incrível que pareça, em alguns momentos, o próprio JJ Jameson estivesse certo, realmente falando que o Homem-Aranha era uma ameaça, por causa da piada e a consequência que acabou causando no final disso tudo. Mas uma coisa que nós também temos que entender que o próprio humor do Homem-Aranha, claro, não é um humor que ele é feito realmente preparado. O Homem-Aranha, ele faz um humor que é mais propenso à situação e que é improvisado. Por isso que é muito difícil de você ver uma adaptação, principalmente nos dias atuais, de você realmente ver uma adaptação do Homem-Aranha que o humor é improvisado naquele momento. Porque você for parar pra pensar, por exemplo, nas animações atuais do Homem-Aranha, nós acabamos percebendo que o próprio Homem-Aranha, ele realmente faz piada. Atualmente, não tem como se negar todas as animações do Homem-Aranha, o Homem-Aranha tá lá fazendo piada, e sendo uma piada boa ou ruim, mas acaba que você for para perceber, é uma piada como se fosse um palhaço estando na tela. Ele tá lá, faz a piada, mas depois se lasca no final. É isso umas piadas hoje em dia do Homem-Aranha nas animações. Mas o Homem-Aranha não é desse jeito. Ele não faz uma piada realmente como se fosse um palhaço. Ele faz realmente uma piada, como eu disse, para se manter calmo e também conseguir controlar a situação. Mas também existe muito um esforço mental do Homem-Aranha, do próprio Peter Parker, de realmente improvisar uma piada rápida, mesmo que seja sem graça, para daquela situação
situação. Uma piada que realmente é ruim, mas ele faz realmente só pra deixar o cara com raiva, mas que a situação faz que ele realmente consiga fazer a piada pra desabilizar o inimigo e não desabilizar o inimigo e ser o palhaço na história e acabar se lascando no final. Coisa que a gente acaba percebendo muito, por exemplo, que acontece frequentemente com o Homem-Aranha de Tom Holland. O Homem-Aranha de Tom Holland, ele tem ótimas piadas. O próprio filme do Homem-Aranha de Volta lá tem a piada, por exemplo, do banco, que é boa, é bem semelhante, a vibe é bem parecida com os quadrinhos dele lá, impedir os caras de assaltar um banco. Mas se você for pra perceber, ele faz piada, mas como eu falei, é um palhaço que tá lá na cena. Ele se lasca, não consegue fazer as coisas, não tem consequência, ele se lasca no final. Ele faz a piada, mas tem, como eu disse, um palhaço que tá lá na cena. Temos também o Homem-Aranha de Tobey Maguire, que, por exemplo, ele também faz piadas e o pessoal fala que ele não é engraçado. Eu, particularmente, acho incrível e perfeito até mesmo as piadas que ele faz. Tipo, segundo troco, sou eu que mando nessa praia. As piadas dele são boas, mas como nós bem sabemos, não é tantas piadas que ele acaba fazendo. É o Homem-Aranha que é meio morno na piada. Talvez porque ele não tenha medo de enfrentar inimigos e por ele realmente ser um homem chat, né? Mas aí, acaba que no meio disso tudo, temos o centro dos Homens-Aranhas, o Andrew Garfield. E agora sim, podemos falar do humor desse Homem-Aranha. Bom, uma das coisas que não tem como se negar é que quando o Andrew Garfield foi escalado para ser o Homem-Aranha, ele acabou revelando em suas entrevistas que ele, para realmente adaptar o Homem-Aranha, principalmente em Espetacular Homem-Aranha 2, ele acabou se baseando muito no Pernalonga, que, assim como o Aranha, ele é o mestre de realmente provocar os seus inimigos e vencer através da sua inteligência. E o Homem-Aranha de Andrew Garfield, ele é basicamente isso. Vamos pegar, por exemplo, o primeiro filme do Homem-Aranha. Se você for pensar naquela cena do Homem-Aranha do carro, aquela cena é maravilhosa, é perfeita. Quando o Homem-Aranha faz o seu traje e vai lá e pediu o ladrão de carros, nós acabamos percebendo o humor do Homem-Aranha ser executado com maestria naquela cena. Olha que legal. Ele entra, tá lá no carro e faz uma piada comum. Tipo, cara, se você vai realmente roubar carros, não se vista realmente como ladrão de carros. E aí faz uma piadinha, pô, não tá entendendo que eu sou um super-herói, ninguém entendeu o lance da máscara, e realmente faz uma piada assim. E a partir do momento que ele realmente começa a prender o bandido, como nós vemos, ele tá realmente tentando desarmar o bandido para deixar ele realmente frustrado e até mesmo com medo. Tem até uma cena que realmente dá medo no bandido, que é aquela cena que ele tá olhando para o bandido e tem tipo jumpscare pra ele. Podia ter acabado bem. Mas aí acaba que, se você for perceber, ele faz a piada, literalmente desarma o bandido, tanto emocionalmente, tanto com a arma, só que ali acaba que vem um abuso na cena. Ele realmente prende ele, acaba perdendo a máscara, e aí acaba que ele realmente tá querendo abusar do cara, realmente aproveitar daquela situação pra conseguir o que ele quer. E isso é o humor do Homem-Aranha. É meio estranho de se falar, mas esse é realmente um humor até mesmo adaptável dele, porque realmente ele tá usando pra se descontrair, não só descontrair realmente na situação, mas se a gente for para pegar o próprio Homem-Aranha, naquela situação, o que ele tá querendo fazer naquela situação não é prender o bandido, ele tá querendo achar o ladrão do tio Ben, o ladrão que matou ele. Ele tá querendo achar ele, então ao mesmo tempo, ele tá muito inseguro por não saber como vai achar esse cara, tá com medo, usa a piada pra ficar mais tranquilo, e realmente ele fica muito tranquilo durante o filme quando tá de Homem-Aranha, mas aí acaba que ele também utiliza, já que ele é o Homem-Aranha, tem superpoderes, acaba utilizando essa sua habilidade pra ser superior e abusar, por assim dizer, dos inimigos no final, assim como acontece nessa cena. Mas, claramente, também temos que ir para que muita gente considera a adaptação perfeita do humor do Andrew Garfield, que é ir lá em Espetacular Homem-Aranha 2. O Homem-Aranha de Andrew Garfield, se for para ver no segundo filme do Homem-Aranha, cara, é maravilhoso, porque, como eu disse, lembra quando eu falei que o Homem-Aranha ele tem um humor que realmente ele é abusivo e realmente há uma consequência das coisas em volta? Isso acontece nessa cena, principalmente a cena do início. Se você for para pensar, quando ele vai lá para tentar realmente pagar o cara que vai se tornar o Rhino, se você for lá para ver, ele literalmente faz umas piadas para lá, para realmente desarmar o bandido, para realmente ele ficar com raiva. Só que você for parar pra pensar, para pegar toda essa situação, ele realmente tá tranquilo naquele filme, naquele início de filme. Só que aí acaba que no final, por conta das piadas que ele foi fazendo e deixando o cara realmente bravo, faz que ele, por culpa do Homem-Aranha, fizesse que algumas coisas que acontecessem durante aquela cena saíssem fora de controle. Como, por exemplo, literalmente um ônibus quase matar um pai e a mãe que tava passando lá na rua. E o Homem-Aranha impede. Por causa da piada e do abuso que ele tava tendo com o bandido, quase fez que ele causasse um acidente. E depois ele consegue realmente impedir o bandido, coisa assim do tipo. Mas você viu que realmente tem a questão de ele desmoralizar, por assim dizer, desamar o bandido, mas também houve uma consequência da piada que ele acabou fazendo, e também o não ágil que ele acabou sendo na piada, por exemplo, é maravilhoso. Ele realmente consegue adaptar isso. E outra cena também que é maravilhosa, mas aí já é um sentido
sentido mais da Gwen Stacy, que é a cena final. Se você for lá pegar a cena final do espetacular Homem-Aranha 2, você acaba percebendo que o Homem-Aranha, ele desistiu de ser o Homem-Aranha. Peter Parker não quer mais ser o Homem-Aranha por causa que ele perdeu a Gwen. E aí acaba que, depois ele vê o discurso dela, ele automaticamente, claro, com a motivação, ele vai lá pra impedir o Rhino, que realmente já tá com a sua armadura de Rhino. E aí acaba que naquele momento que ele tá lá, aquele povo que tá lá perdeu a esperança, porque o Homem-Aranha foi embora, não existe mais o Homem-Aranha, quem vai salvar eles? E aí o Homem-Aranha aparece realmente mostrando que ele voltou. Mas o Homem-Aranha ainda tá de luto, ainda perdeu a Gwen, confirmado, por exemplo, em Homem-Aranha volta pra casa, que mesmo assim ele continuou triste, ele continuou até mesmo agressivo. Só que aí naquele momento do filme, claro, ele acaba fazendo piada, não porque ele quer fazer piada, mas por causa do discurso, por exemplo, da Gwen Stacy, ele só faz uma piada pra dar esperança pro pessoal, que esse é um dos simbolismos, um dos significados do final daquele filme, que é dar esperança. Ele faz a piada pra realmente mostrar que sim, ele ainda vai continuar sendo a esperança e que haverá esperança. Ele vai fazer a piada pra realmente conseguir derrotar o ladrão e o bandido. É maravilhoso explicar sobre o humor do Homem-Aranha, mas ao mesmo tempo é bem complexo de falar sobre isso. Por isso que para muitas pessoas, e não tem como se negar, eu realmente até mesmo concordo, o Homem-Aranha de Andrew Garfield, ele é o melhor Homem-Aranha quando se trata de fazer humor, não fazer piada, porque muitas vezes muita gente fala que o Homem-Aranha ele faz porque ele é engraçado, ele faz piada. Não, o Homem-Aranha não é isso que define o Homem-Aranha. O Homem-Aranha ele faz uma piada, mesmo que seja ruim. E quando a pessoa vai fazer uma piada, vai contar algo que é engraçado, ele já sabe que vai ser engraçado. Peter Parker, às vezes, o Homem-Aranha, na maioria das vezes, ele não sabe que aquela piada vai ser engraçada. Então, ele só faz. Realmente, só pra ficar bem. Vou fazer uma piada só pra me sentir melhor, pra diminuir a ansiedade, por assim dizer. Então, falar que o Homem-Aranha é engraçado, até que existe uma verdade, mas não é 100%. Mas aí, nos filmes é desse jeito. Agora, como é nas animações e também nos próprios jogos, aí eu vou deixar com vocês aí nos comentários. Mas, eu sei que você deve estar pensando numa coisa. Como nós bem sabemos, o universo do espetacular Homem-Aranha, ele é conhecido por ter o melhor Homem-Aranha, mas também a melhor namorada do Homem-Aranha, que é a Gwen Stacy. Mas será mesmo? Será mesmo que a Gwen Stacy é a melhor namorada do Homem-Aranha? Bom, eu acabei fazendo um vídeo sobre isso, comparando a Mary Jane e a Gwen Stacy. E caso você queira ver esse vídeo tá lá na tela final. Muito obrigado por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, falou, tchau. Taking that crown from you. I ain't worried about you.